Oh, Jesus, o pastor Alexandre é bênção. Então aí a gente vai organizar, vai ver como é que tá a agenda do pastor, como é que vai organizar para ele estar conosco. Nesse dia, Aline, eu vou lhe ser sincero, eu vou deixar você aí mais ele e vou me esconder. Sim, pastor, eu já vou estar debaixo da mesa. Eu já vou estar debaixo da mesa. Você mandar o convite, eu clico e vou para debaixo. Porque eu só vou querer comer, filha. Oh, mas não, quando a gente tem, eu costumo brincar que são os universitários, né? Quando a gente tem um pessoal que já tem mais tempo de caminhada com o Senhor, que já tem tantas outras experiências, só faz agregar para a gente. Eu ficava lá em viagem conversando com o pastor, era para a gente dormir cedo, para ir para as visitas cedo, e quando dava 1 hora para dormir, que eu vi o pastor César fazer assim. Aí eu disse, estás com isso, não sei? Aí ele, sim, irmã, me gostaria, já. E não, eu ia. E no outro dia estava de pé do mesmo jeito. Minha amiga, um abraço grande no seu coração, mas fica aí conosco para que o pastor dê as considerações finais disso aqui e que nos abençoe, porque é uma honra estar com ele nesse lugar, nessa Amém. mesa. Seja bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. Amém, boa noite, a paz do Senhor, Maísa, a paz do Senhor, Rafa, a paz do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, Dani, que o Espírito Santo complete a obra nesta mesa. Amém. Que esta seja uma mesa onde o Espírito Santo esteja ministrando. Eu quero apenas deixar uma palavra bem conhecida acerca do Salmo 23, que fala de mesa, onde o salmista Davi escreve o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com o óleo, e o meu cálice transborda. Todos querem que o seu cálice transborde. Mas o cálice só transborda no ambiente preparado pela mesa. Meu Deus! Tudo. Não é em qualquer circunstância. Sabe, minhas irmãs, este versículo é muito mal interpretado. As pessoas acham que o salmista está dizendo assim: o Senhor prepara uma mesa na frente dos meus adversários e eu sou servido. E aí os meus adversários são confrontados, são colocados no devido lugar deles, e eu sou honrado. Meu Deus! Não é nada disso. O que Davi está ensinando é o seguinte: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Deixa eu te explicar. Quem prepara a mesa? O Senhor. Quem serve a mesa? Você. Uau. E você serve primeiro quem? Os seus adversários. Falar sobre mesa é o mesmo que falar sobre serviço. Porque enquanto eu sirvo a mesa, o meu cálice transborda. Porque quando ele me coloca para servir a mesa, ele me unge. A unção fala da presença. Mas o transbordar acontece no momento em que eu começo a servir. Uau. Isso é muito nítido na vida de Paulo. Quando Paulo, a caminho de Damasco, fica cego, entra na cidade, fica 3 dias e 3 noites sem comer, Deus fala com Ananias. Ananias, vá até a rua direita. Interessante que quando Deus dá uma direção, ele dá endereço.
Vá até a rua direita, onde está um homem cego. Imponha sobre ele as mãos para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias, então, inicia uma discussão com Deus, falando: Senhor, este não é aquele Saulo que tem em mãos cartas dos grandes maiorais do Sinédrio para aprisionar os cristãos, para aprisioná-los do caminho, porque naquele tempo nem chamados de cristãos os nossos irmãos ainda não eram. E a resposta que Deus dá a Ananias é emblemática. Vai. Porque esse é, para mim, vaso escolhido. Agora, vírgula. Depois da vírgula que vem a situação mais importante. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Falar de mesa é o mesmo que falar de serviço. E falar de serviço implica em falar de sofrimento. Eita, Jesus. Porque Paulo, mais tarde, ele vai dizer, muitas vezes em naufrágios, açoites, nas vigílias da noite, passando necessidade, fome, sede. Quantas vezes açoitados, fustigados por varas? 5 vezes dos judeus eu recebi 40 açoites menos 1. Fui dado como morto, apedrejado. Eu carrego em mim as marcas do Evangelho. Ninguém me repreenda porque eu carrego em mim as marcas do Evangelho. Porque quem é chamado para servir mesas, e ninguém melhor do que Paulo como referência, é chamado para receber marcas. Meu Deus. E eu fico muito preocupado quando eu vejo a geração de hoje tão dodói, tão frágil, tão sensível, tão coitadinha, tão pobrezinha, que não aceita nem dizer nada sobre mudança de atitude, de arrependimento, de cruz, de salvação, de pecado. Por quê? Falar sobre mesa é falar sobre serviço. Falar sobre serviço é falar sobre entrega. Jesus Cristo disse assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, falar de mesa é falar de cruz. Por isso é que nós passaremos por tribulações. João 16:33, Jesus Cristo diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Então, falar de mesa implica em falar de aflições, falar de tribulações, falar de angústias. E é interessante é que Paulo, ele conclui dizendo: todos gostam do final do texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele começa dizendo: eu sei passar necessidade e sei também passar por abundância. Sei viver na escassez e sei viver na fartura. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que não me faltará provação, não me faltará problema, não me faltará perseguição, não me faltará calúnia, não me faltará perda, não me faltará luto, não me faltará acusação sem fundamento, não me faltará enfermidade, não me faltará angústia, mas eu posso todas as coisas. E aí eu vou para Romanos 8, que diz: sabemos, é algo que nós entendemos, é racional, é culto racional, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem. Ou seja, inclusive as aflições, as angústias, as perseguições, as provações, os naufrágios, as doenças, as acusações, os açoites, os apedrejamentos, o ser dado como morto, em vigília muitas vezes, em fome e nudez muitas vezes, como dizia Paulo, isso tudo contribui para o bem. Mas ele vai dizer: mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando se fala acerca de mesa,
é preciso dizer que nós estamos falando sobre entrega. E entrega me leva ao serviço. E o serviço me custa a vida. Amém. Meu Deus. E é interessante que as pessoas não entendem que nós fomos chamados para dar a vida. Todo aquele, pois, que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achá-la-á. No reino de Deus, eu perco para ganhar. Eu dou para receber. Eu abro mão para ter. Eu entrego para conquistar. Isso é mesa. E eu finalizo com uma figura. A última mesa de Jesus Cristo. Disse Jesus: desejei muito comer esta ceia convosco. Aí alguém poderia dizer, então porque ele queria ser homenageado. Não, ele pega uma toalha, coloca na cintura e vai lavar os pés. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, tudo aquilo que vocês vinham falando nesta live, dai-lhes voz de comer. Não mande que eles comprem, sirvam-nos. Jesus manda que eles se assentem, ali já há uma simulação da mesa. Mande que eles se assentem em grupos de 50. Verdade. Então, Maísa, Dani, Rafa, dai-lhes voz de comer. Amém. Não esperem que outros os sirvam e nem tampouco que comprem para si o alimento. Mas o que podemos dar? O que temos? Jesus simplesmente questionou: o que é que vocês têm? Nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante da multidão? Pode não ser muito para vocês, mas para Jesus é suficiente. Amém. Aí Jesus fala: entregue-me. Ele levanta e o que ele faz? Porque o milagre acontece quando você agradece. Ele agradece e começa a repartir. E coloca na mão dos discípulos. Os discípulos vão repartindo. Mesa é lugar de repartir. Não há mesa sem compartilhar. Não há mesa sem repartir. Não há mesa sem entrega. E os discípulos que inicialmente estavam de mãos vazias, eles terminam aquele episódio, cada um com um cesto cheio de pedaços, de pães e peixes. Porque Jesus manda recolher tudo que sobrou. E são recolhidos 12 cestos cheios. Por que 12? Porque cada discípulo tinha o equivalente agora a um cesto cheio de pedaços. Por que pedaços? Porque ali está a lição da mesa. Meu Deus. Do compartilhar. Então não importa se eu acho que tenho, se eu penso que não tenho. O que importa é que eu esteja pronto a servir. Amém. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e então unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que o cálice venha a transbordar todos os dias sobre a vossa mesa. Amém. E que vocês possam viver este projeto de uma maneira plena, na presença do Senhor, para que vidas sejam alcançadas
curadas, restauradas, transformadas, abençoadas e santificadas para a honra e glória do nome daquele que é a razão de tudo e todos. Como Paulo escreve em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas, não apenas algumas, mas todas as coisas. E tudo o que diz respeito à vossa vida, hoje, seja consagrado ao Senhor, Amém. a fim de que possais viver a plenitude da promessa. No Salmo 37:5, Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele dá uma direção. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus os abençoe e faça prosperar a vossa mesa em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Amém.